Eu quero compartilhar com você uma informação, no mínimo, muito interessante que eu recebi de um contato que mora em Altamira, no Pará, o Valdir. Muito obrigado, meu irmão, por essa informação e quero aproveitar e pedir desculpas porque essa informação foi enviada para mim no dia 21 de outubro e somente hoje, dia 30 de outubro de 2019, foi que eu tomei conhecimento dela. Na realidade, o Valdir compartilhou comigo uma notícia que já era um pouco mais antiga, não foi veiculada no dia 21 de outubro, talvez tenha sido esse o dia que ele tomou conhecimento dela, e eu nem tinha tomado conhecimento. Então quero aqui agradecer mesmo por essa informação, Valdir, muito obrigado. E o Valdir escreveu o seguinte, para mim, pelo WhatsApp: bom dia, Pastor Alan. Essa estátua foi erguida na Times Square, no centro de Nova York, e tem o seguinte dizer: rumores de guerras. O que será que eles querem dizer com isso? Ora, por que essa notícia chamou a atenção do Valdir? Porque rumores de guerra é um termo bíblico. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Em um primeiro momento eu pensei que essa fosse uma fake news, que o Valdir tivesse visto uma notícia fantasiosa. Então eu fui pesquisar a respeito disso, não duvidando do Valdir, ok? E quero aqui aproveitar de explicar que eu só demorei a ver a mensagem dele, porque realmente eu recebo muitas mensagens pelo WhatsApp, e se mais alguém aqui que acompanha esse canal escreveu para mim e não teve uma resposta, vou dar aqui uma dica. Manda uma outra mensagem com uma mãozinha assim para cima só para chamar a minha atenção e a sua mensagem voltar para o topo e eu possa lhe responder o quanto antes, ok? Então vamos lá. Por que eu achei que fosse uma fake news? Porque realmente eu não tinha visto nada a respeito disso, De todos os meus contatos que eu saiba, apenas ele me passou essa informação, que é realmente muito interessante. Então, Valdir, parabéns por você ter tido essa percepção de que o nome dado a essa estátua é muito significativo. Eu quero compartilhar com você a notícia que eu encontrei a respeito disso, que está neste vídeo aqui. Preste muita atenção, por favor. Uma obra de arte virou atração numa das regiões mais movimentadas de Nova York. A estátua tenta passar a limpo o passado racista dos estados que lutaram contra o fim da escravidão. Aí, no lugar de um general confederado, quem monta o cavalo é um jovem negro. À primeira vista, nada de novo. Só mais uma estátua de um homem sobre um cavalo. Mas quando a gente olha de novo, será o corte de cabelo? O casaco esportivo? A calça jeans rasgada? Esse não é como todos os outros, não. Esse guerreiro até parece ter vindo do futuro. Ou será do presente? A obra de arte, batizada Rumores de Guerra, foi inaugurada no meio de Nova York. O criador é Kehinde Wiley, que pintou o ex-presidente Barack Obama para a Galeria Nacional de Retratos. O artista explica que a obra não é sobre ser negro ou branco. É sobre a evolução das sociedades e da cultura. E o que você está vendo somos nós em toda a nossa plenitude. A estátua fica aqui em Times Square até dezembro. Depois ela vai ser transferida para o endereço permanente dela na capital do estado da Virgínia, em Richmond. A cidade foi a capital dos Estados Confederados durante a Guerra Civil Americana. Eles lutavam contra a abolição da escravidão. O prefeito atual de Richmond lembrou que há 10 monumentos em homenagem aos confederados na cidade. Mas agora, graças a Kehinde, haverá pelo menos uma estátua que fala enfaticamente sobre uma nova e importante causa. Ryan achou a estátua poderosa. Eduardo, em visita a Nova York, se surpreendeu com a novidade. É impossível tu não parar e olhar, Além dela ser bonita, grande, imponente, ela é diferente de tudo que a gente vê aqui. Então, acaba que é impossível tu não parar e tentar entender o que está rolando ali. O que será que está rolando ali? Como disse aí esse entrevistado, o que será que está rolando ali nessa estátua, hein?
o nome dela, Rumores de Guerra, é muito significativo. É o que, como eu já disse, está escrito em Mateus capítulo 24, no versículo 6. Agora, o que eu encontro de significativo nisso? É porque esse nome foi dado a uma estátua que tem um cavalo e sobre ele, evidentemente, o seu cavaleiro, e isto, não tem como nós não fazermos conexão disto com os 4 cavaleiros do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 6. Porque, de fato, há uma conexão entre os 4 cavalos do Apocalipse e o que o Senhor Jesus está dizendo em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 6. Exatamente deste versículo que fala de rumores de guerras. Bom, aqueles que me conhecem há bastante tempo, que acompanham principalmente os meus vídeos aqui na internet, sabem que rumores de guerras, no meu entendimento, é o período do cavalo branco do Apocalipse, cujo ápice provavelmente será o tratado de paz entre Israel e os palestinos, esse tratado que tem sido cozinhado a banho-maria aí já há tantos anos e que se promete para muito em breve, né? Quando esse tratado de paz e segurança acontecer, no meu entendimento, é cumprimento do que está dito na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele disse profeticamente que, quando disserem paz e segurança, haverá repentina destruição. Essa repentina destruição é o segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, e ali é dito que lhe foi dada uma grande espada, e com ela será tirada a paz da terra. Essa grande espada, no meu entendimento, diz respeito ao armamento nuclear, onde uma nação ela pode atingir outra nação que está a uma grande distância. Quero lembrar você que Kim Jong-un, o ditador norte-coreano, chama o seu poderio nuclear de grande espada da justiça. Seria isso mera coincidência? E recentemente, Kim Jong-un foi visto andando sobre um cavalo, se não me engano, até um cavalo branco mesmo. Talvez eu ainda grave um vídeo a respeito disso. Foi agora, por esses dias atrás. Interessante essa referência ao cavalo, ao cavaleiro, justamente agora, nos dando menção aos cavalos do Apocalipse, que são dos 4 primeiros selos abertos em Apocalipse capítulo 6. O cavalo branco, trazendo uma falsa paz à terra, o cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra, que tira a paz da terra, depois vem o cavalo da fome, o cavalo negro. E é interessante a conexão aqui, porque vejam bem, acompanhem comigo na sua Bíblia, espero que você tenha uma Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 6. Jesus diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ouvireis de guerras. No meu entendimento, estas guerras são a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Quero lembrar você que tudo que Jesus fala aqui em Mateus 24 é resposta sobre os sinais da vinda do Senhor e do fim do mundo, que essa palavra mundo, na verdade, em grego é aeon, fim da era. Por isso que em algumas versões diz fim dos séculos, né? É fim desse período, fim desta era. Então, tudo que nós encontramos aqui é resposta em relação a estas perguntas e diz respeito à última geração, a geração que, como Jesus mesmo diz em Mateus 24, 34, acompanhe na sua Bíblia, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Agora, quando começou a geração do fim? No meu entendimento, em 1948, porque no versículo 32 o Senhor diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. E a figueira, profeticamente, representa Israel. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas,
Quando foi que voltou a brotar folhas em Israel? Quando os judeus voltaram para sua terra com a criação do Estado de Israel em 1948. Aparentemente, Israel tinha secado, deixado de existir, mas os judeus estavam espalhados na terra e voltaram a se reunir na sua região prometida em 1948. E aí diz o texto: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Interessante a referência ao verão, né? Verão é o tempo de grande calor. Isso também aponta para a guerra, para um tempo de angústia. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, ou seja, tudo que ele disse no sermão escatológico de Mateus 24, sabeis que ele está próximo. Ele quem? O Filho do Homem, que é o próprio Senhor Jesus. É o modo como Jesus se referia a si mesmo em terceira pessoa. Ele está próximo às portas. E agora preste atenção, em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? A geração que viu a figueira voltar a dar folhas. Ela estava seca e está revergedecendo novamente. E isto diz respeito à nação de Israel. Bom, essa é a minha interpretação, ok? Se você tem outra, eu respeito você. E aí o Senhor diz, não passará esta geração que viu Israel voltar a ser uma nação sem que todas estas coisas aconteçam. Ora, no ano passado, 2018, se completou 70 anos de que Israel voltou a ser uma nação, que foi em 1948. Então estejamos alertas, porque no Salmo 90 está dito que uma geração dura de 70 a 80 anos. Não quero colocar aqui uma data para o retorno do Senhor, mas é evidente que nós estamos vivendo dias muito significativos de cumprimento das profecias bíblicas a respeito dos dias que antecedem o retorno de Cristo. E antes desse retorno, né, nós ouviremos de guerras. Quem nasceu a partir de 1948 não viu a Primeira Guerra Mundial, não viu a Segunda Guerra Mundial, apenas ouviu falar destas guerras. Então, ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Esses rumores de guerras são todas estas notícias que nós temos ouvido falar de uma possível Terceira Guerra Mundial que nunca acontece. Apenas se ouvem os rumores destas guerras. E desde que a Organização das Nações Unidas passou a existir, né, que estes rumores de guerras acontecem, ou seja, a guerra ela não é deflagrada. Eu vejo uma conexão entre o cavalo branco e a Organização das Nações Unidas, mas o ápice da falsa paz que o cavalo branco traz, no meu entendimento, será esse tratado de paz entre Israel e os palestinos. Então vamos lá. Prosseguindo aqui, nós encontramos no versículo 7 que nação se levantará contra nação e reino contra reino, ou seja, após esse período que nós estamos agora, de rumores de guerras, haverá uma guerra como nunca houve anteriormente, uma guerra de nação contra nação e reino contra reino. Por quê? Quando acontecer a Terceira Guerra Mundial, ela de fato será mundial. Porque o que chamam de Primeira e de Segunda Guerras Mundiais não foram de fato guerras que envolveram todas as nações do mundo. Mas agora, se houver uma guerra entre grandes potências, de fato ela será mundial. Por quê? Pela primeira vez na história humana, todas as nações da Terra estão interligadas economicamente. E ora, você sabe, uma guerra sempre acontece por motivos econômicos. Então, quando acontecer essa guerra, todas as nações terão que estar envolvidas. Porque, pela primeira vez na história, o que acontece, por exemplo, no Japão, interfere na economia aqui do Brasil e vice-versa. Então, como se diz, o mundo está agora globalizado, está todo interligado. Então, essa sim será uma guerra de nação contra nação, de reino contra reino. Eu costumo dizer que o que se definiu
nessas últimas eleições foi de que lado o Brasil estará na Terceira Guerra Mundial. E, evidentemente, enquanto estiver este governo, nós estaremos do lado o Brasil, melhor dizendo, né? Não nós, eu particularmente não tomo partido, viu? Não sou mais desse mundo, não sei quanto a você, mas eu sou de Cristo. E a nação brasileira, esse país, ele está agora do lado dos Estados Unidos e de seus aliados. E qual é o outro lado? O outro lado é composto por China, Rússia e os países islâmicos. Talvez com exceção apenas da Arábia Saudita, que é parceira também dos Estados Unidos. E aí colocamos também em dúvida a questão da Turquia, que até o presente momento faz parte da União Europeia, né? Mas o que nós estamos vendo hoje é exatamente esse período de rumores de guerras, né? E nós temos acompanhado isso aí pelos noticiários. Agora, penso eu que esse período ele vai até o Tratado de Paz entre Israel e os palestinos. E logo em seguida, como Paulo profetizou na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, haverá repentina destruição, quando disserem paz e segurança. E você já percebeu como há governantes mundiais dizendo paz e segurança? Eu ainda pretendo gravar um vídeo sobre isso, mas já existem outros vídeos aqui na internet mostrando líderes mundiais em seus discursos dizendo exatamente isso: paz e segurança, paz e segurança, paz e segurança. E Paulo alertou profeticamente, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola: quando disserem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. A repentina destruição é o segundo selo do Apocalipse. O primeiro selo é o da paz e segurança, o cavalo branco. O segundo selo é o do cavalo vermelho, né? O que recebe uma grande espada, né? Que no meu entendimento simboliza o armamento nuclear. Essa grande espada, e com ela será tirada a paz da terra. Por que grande espada? Porque é um armamento que atinge nações em longa distância. E então nós encontramos aqui, prosseguindo, nessa conexão entre Mateus 24, entre o sermão escatológico e a Apocalipse 6, o restante da abertura dos selos, lembrando que os 4 primeiros selos, nós neles encontramos 4 cavalos de cores diferentes. O primeiro cavalo é branco, o segundo é o vermelho, que simboliza a guerra, onde é tirada a paz da terra, e é uma guerra nuclear. E o terceiro é o cavalo da fome, da crise econômica. Agora veja como encaixa perfeitamente com o que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 6. No versículo 6 nós temos o período da falsa paz, e no 7 o início da Terceira Guerra Mundial, repentina, pegando todo mundo de surpresa. Logo em seguida nós temos o terceiro cavalo, que é o preto, e haverá fomes. E depois o 4º cavalo, que na maioria das Bíblias em português a cor desse cavalo é traduzida erroneamente. Em grego está escrito a cor como chloros, e a tradução correta de chloros é esverdeado e não amarelo. Para amarelo existe uma outra palavra grega, que não é esta. Então, a cor correta é esverdeado, que é justamente o cavalo da morte. E aí o Senhor Jesus fala sobre as pestes, né? Essa grande mortandade que haverá. E terremotos em vários lugares, né? Seriam as chamadas feras da terra, talvez mencionado lá em Apocalipse. Versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, quando começa o princípio das dores? Quando nação se levanta contra a nação. Portanto, é a abertura do segundo selo, cavalo vermelho. Se você não concorda comigo, tudo bem, não tem problema. Estou compartilhando a minha interpretação a respeito dos 4 cavalos do Apocalipse, que fazem uma conexão perfeita cronologicamente com os sinais do Senhor Jesus revelados em Mateus capítulo 24. Rumores de guerra, cavalo branco.
nação contra nação e reino contra reino, cavalo vermelho, fomes é o cavalo preto, e pestes e terremotos é o cavalo verde. E o que vem no quinto selo, depois desses 4 selos? Nós encontramos uma grande perseguição contra os cristãos. Isso está logo a seguir, no versículo 9 de Mateus 24. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por que os cristãos serão odiados de todas as nações? Nós, os verdadeiros cristãos, né? Não os cristãos liberais, ecumênicos, que dizem que Jesus é um caminho e que Buda é outro caminho e que Maomé é outro caminho. Não estou falando destes falsos cristãos liberais, cujos pastores geralmente são maçons. Estou falando dos verdadeiros cristãos que dizem, que reafirmam o que o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqueles que continuarem dizendo esta verdade serão perseguidos, nós seremos perseguidos. Eu tenho me preparado para ser um mártir. Realmente, como pregador do Evangelho, não creio que eu estarei vivo até a abertura do 6º selo, que são os últimos sinais antes do arrebatamento. Creio que no 5º selo estarei lá entre aqueles mártires que foram vistos por João. Eu já vou fazer a leitura aqui para você. Mas Jesus, ele disse, ele nos advertiu, versículo 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Daí eu pergunto a você, quem é que guarda os ensinamentos de Cristo? São os judeus ou são os cristãos? Porque eu fico admirado como é que alguns que se dizem cristãos dizem que isso que está dito aqui é a respeito dos judeus. Ora, não são os judeus que chamam, que reconhecem que Jesus é o Cristo. Não são os judeus, não é verdade? Então, ele está falando de perseguição aos seus discípulos, aos discípulos de Cristo. Então, virá essa perseguição, ela está sendo mencionada também em Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 9, que é a abertura do 5º selo. Preste atenção, diz assim: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Então, após a abertura dos 4 selos, haverá uma grande perseguição, uma perseguição que levará à morte aqueles que continuarem amando a palavra de Deus e dando testemunho de Cristo. É exatamente isso que está sendo dito em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, e tem perfeita conexão com o que é dito em Mateus capítulo 24, versículo 9. Ora, eu quero aqui incentivar você a pesquisar a respeito disso, a ver novamente esse vídeo e, com a sua Bíblia aberta, perceber a perfeita conexão que há entre Mateus 24 e Apocalipse capítulo 6. Agora, aqueles que serão mártires, é feito menção a eles novamente em Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9. Vejam o que diz aqui o texto. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando o quê? Vestes brancas. Exatamente vestes brancas, como as que foram dadas aos que são mortos no 5º selo, e aos que já estavam mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E com palmas nas mãos. E vejam aqui, versículo 13,
Um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Da grande tribulação, não antes da grande tribulação. E quando que a grande tribulação ela começa de fato? Ela começa com a abertura do segundo selo, cavalo vermelho. Ela começa com a Terceira Guerra Mundial, a tão temida Terceira Guerra Mundial, não apenas temida porque será uma guerra envolvendo armamento nuclear, mas temida também porque pela primeira vez todas as nações do mundo estarão envolvidas nesta guerra. Agora, as cores dos 4 cavalos são muito significativas. Cavalo branco, cavalo preto, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo esverdeado. Muito significativas por quê? Porque são justamente as 4 cores da bandeira pan-árabe. Ou seja, todos os países árabes, eles têm ou estas 4 bandeiras, ou algumas dessas 4 cores, melhor dizendo, ou algumas destas 4 cores em suas bandeiras. Por exemplo, a bandeira da Palestina tem essas 4 cores, exatamente essas 4 cores. Pesquise sobre a bandeira pan-árabe. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo e você verá que são exatamente as cores dos 4 cavalos. Será que o Senhor não está nos dando uma indicação de que justamente o bloco vencedor será o bloco dos países islâmicos nessa Terceira Guerra Mundial? Porque estes países unidos aos Estados Unidos, à Rússia e à China, vencerão os Estados Unidos e os seus aliados. Se eles unirem forças, eles se tornam uma potência maior. E eu creio até que os Estados Unidos abortou o ataque ao Irã porque eles já descobriram que o Irã tem já a bomba nuclear. O Irã já deve ter essa bomba nuclear. E por isso é que os Estados Unidos está sendo tão cuidadoso em não atacar o Irã. Porque o Irã terá como contra-atacar com armamento nuclear, que eles já devem ter. Essa é a minha suspeita, ok? Então, eu quero aqui deixar essa palavra a respeito dessa estátua, aproveitando o ensejo para falar um pouquinho da conexão entre Apocalipse 6 e Mateus capítulo 24. Pretendo ainda trazer um estudo mais aprofundado sobre isso. Agora, se você é de Cristo, não tenha o que temer. Se você realmente ama o Senhor, se você se alimenta da palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, se encha cada vez mais dele, se alimente da palavra, ore, congregue com irmãos em Cristo que são verdadeiros discípulos dele e juntos estejamos ganhando almas para o Senhor, evangelizando, visitando hospitais, asilos, orfanatos, pregando o evangelho, fazendo bem a todos, ganhando almas para Jesus. Ainda temos algum tempo, mas esse tempo está se esgotando. Nós estamos vivendo os últimos dias de rumores de guerras. Vejam só, tudo que Jesus falou lá em Mateus 24 é para essa última geração. É para a geração que viu a formação do Estado de Israel. Eu quero ler novamente com você aqui, Mateus 24, lembrando que o Senhor Jesus fala sobre a figueira e mostrando que todas essas coisas aqui vão acontecer no espaço de uma geração, E lá no Salmo 90 é dito que uma geração dura de 70 a 80 anos. E no ano passado, 2018, se completaram 70 anos desde a formação do Estado de Israel. Não estou colocando aqui data para o retorno do Senhor, mas é muito provável que nós estejamos nos últimos 10 anos do retorno de Cristo. E se assim for, então a Terceira Guerra Mundial será deflagrada muito em breve. Em Mateus 24, versículo 32, o Senhor Jesus diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira.
Em profecia bíblica, a figueira representa Israel. E aí o Senhor diz, quando já os seus ramos, ou seja, os ramos da figueira, se tornam tenros e brotam folhas. Ora, para brotar folhas é porque a figueira estava o quê? Seca. E não é verdade que, desde que os judeus foram expulsos primeiramente de Jerusalém, depois de todo o seu território, a partir do ano de 70, quando foi destruído o templo de Herodes, não é verdade que os judeus ficaram dispersos pela terra e aos olhos do homem estavam secos, né? Mas a partir de 1948, os judeus voltam para o seu território e o mundo inteiro começa a ver a nação judaica voltando a reverdecer. E aí, é como diz aqui o Senhor, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Interessante Jesus falar de verão, isso lembra o quê? Calor, isso lembra um tempo abrasador, isso lembra guerra. Igualmente, quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ele quem? O Filho do Homem, que é o modo como o Senhor Jesus se refere a si mesmo profeticamente. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esta geração, a geração a partir do momento em que a figueira voltou a dar folhas, a partir de 1948. Portanto, tudo que está acontecendo diz respeito a nós. Nós que nascemos a partir de 1948, não vimos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas ouvimos falar a respeito delas. Por isso o Senhor Jesus diz, e ouvireis de guerras, que são a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Nós ouvimos falar a respeito delas, nós não estivemos vivendo nesse tempo. E de rumores de guerras. Então nós estamos vivendo o tempo de rumores de guerras. E em breve, muito em breve, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Agora escute com muita atenção mesmo, o que eu vou dizer agora. A minha interpretação é de que esse momento de nação se levantar contra nação e reino contra reino é o grito da meia-noite da parábola das 10 virgens em Mateus, capítulo 25, mais especificamente, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saí-lhe ao seu encontro. E todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Só que as virgens que representam a igreja, essas 10 virgens que representam a igreja, na sua totalidade sobre a terra, elas todas estavam adormecidas. Todas elas estavam dormindo, diz o versículo 5, e tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Adormeceram para o quê? Adormeceram para o fato de que Jesus está voltando, de que o noivo está chegando. E justamente um acontecimento desperta todas aquelas virgens, ou seja, haverá um acontecimento a nível mundial que vai despertar a igreja do Senhor sobre a face da terra. Porém, preste atenção, daquelas 10 virgens, 5 estarão despreparadas para se encontrar com o noivo e tentarão encher as lâmpadas de azeite. Você sabe que o azeite simboliza o Espírito Santo, mas não conseguirão se encher mais de azeite. Ou seja, é como se o tempo da graça tivesse acabado e o Espírito Santo não fosse mais derramado. E a minha interpretação é que será isso mesmo. E por que eu creio que o grito da meia-noite é a Terceira Guerra Mundial? Por 2 razões. No meu entendimento, apenas esse acontecimento fará com que todas as igrejas da terra estejam pregando a mesma coisa. Jesus está voltando. Afinal de contas, essa guerra será terrível. Milhões morrerão em um único dia por conta dos armamentos nucleares. E aqueles que sobreviverem a isso, se forem cristãos, precisam estar cheios do Espírito Santo, porque se não estiverem, não estarão sendo arrebatados ao encontro do Senhor. Quero lembrar que antes do retorno do Senhor ainda haverá
o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo da grande perseguição a nós cristãos, que não aceitaremos o governo mundial que será implantado pelo anticristo. E aí tem o sexto selo, que são os sinais no sol, na lua e nas estrelas. E isso faz uma conexão com Mateus capítulo 21, versículo 25. Ora, os cristãos ainda estão na terra na abertura do sexto selo, aqueles que sobreviverem ao quinto selo, a perseguição do quinto selo. E o que diz Mateus 21 a partir do versículo 25? Exatamente o que está no sexto selo. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. E aqui eu creio mesmo que será algo astronômico, talvez um planeta gigante que venha eclipsar o Sol, por isso o Sol escurecerá, a Lua não dará mais a sua claridade, e a gravidade desse planeta trará detritos do universo que serão o que é dito das estrelas caindo sobre a Terra, são asteroides. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, que coisas? Sinais no sol, na lua e nas estrelas, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Por que o Senhor não nos manda nos escondermos em bunkers? Ele nos manda olhar para cima, porque chegou o momento do arrebatamento. Aleluia! Então, eu não sei se eu vou sobreviver ao quinto selo. Se sobreviver, louvado seja o Senhor. Eu vou obedecer à instrução dele aqui em Lucas 21, versículo 28. Eu não vou me esconder quando houver os sinais no sol, na lua e nas estrelas. Antes, pelo contrário, eu vou dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E estou aqui apenas trazendo essa mensagem como uma palavra de fé e esperança para você, que ama a palavra de Deus, que dela se alimenta, que se enche do Espírito Santo, que não deixou de congregar, como nos ensina a palavra, mas que congrega com verdadeiros discípulos de Cristo. Se você congrega numa igreja cujo pastor é maçom, saia fora disso urgentemente. Se você congrega em um local que não prega mais a verdade da palavra de Deus, mas distorce a palavra, fazendo com que as pessoas busquem a Deus por interesse de coisas materiais, saia fora dessa congregação. Mas ainda existem homens e mulheres que muitas vezes estão se reunindo nos lares para congregar, meditando no verdadeiro evangelho de Cristo, orando com fervor, buscando se encher do Espírito Santo para viver na presença de Deus. Que você seja um dos tais e que você se encha do Espírito Santo agora, se arrependa dos seus pecados, conheça Jesus, leia os evangelhos, leia o livro de Atos, as epístolas, Apocalipse, conheça a palavra de Deus, se encha do Espírito Santo, seja batizado em nome do Senhor Jesus, se converta a Cristo de todo o coração, porque está acabando o tempo, não temos muito tempo. O tempo de nos enchermos do Espírito Santo e pregarmos o verdadeiro evangelho é agora, no dia que se chama hoje. Então, em nome de Jesus, faço esse apelo a você, antes que seja tarde demais, antes que aconteça o grito da meia-noite.